Fala, torcida do Cruzeiro, ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cabuloso. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro, com novidades, análise de jogos e tudo mais. Aqui você não perde nada. Antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro, que chega aí no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Aqui no Globo Esporte, o Cruzeiro de ânimos renovados depois de vencer o Flamengo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, de virada. O time não teve folga ontem, não. Já treinou aqui na Toca da Raposa. E aí o Arthur Jorge comanda mais um treino hoje à tarde, o último antes do Clássico. E os jogadores iniciam aquele período de concentração. Já dormem aqui na Toca da Raposa, pensando no Clássico de amanhã. Bora falar de Cruzeiro também, né? Conseguiu uma grande vitória sobre o Flamengo no final de semana, depois da eliminação na Libertadores. E foi um jogo, pessoal, que deixou o Arthur Jorge maluco. Que isso, mister? Vai machucar aí. Ih, sentiu. Arthur Jorge ficou enlouquecido com a virada heróica do Cruzeiro no Mineirão. Difícil agir com frieza depois de um gol desse tamanho. No último minuto do jogo, contra o rival da eliminação na Libertadores, e pelos pés de um camisa 10 que vinha sendo muito cobrado para decidir jogos assim. Eu acredito que tudo na vida é um processo, eu preciso confiar nisso, acreditar. Foi o terceiro Cruzeiro e Flamengo no intervalo de 10 dias. 3 dias depois do 2-1 no Maracanã. É outra competição e o bom do futebol é isso, né? Que 3 dias depois a gente tem aqui diante do nosso torcedor. Torcedor que chegou a temer pelo pior depois que o Pedro fez 1-0 no Mineirão. A gente também, com certeza ficou muito chateado com a eliminação, mas a gente sabia que não tinha que lamentar, bola pra frente. No segundo tempo, a maré virou a favor do Cruzeiro. Arroio empatou na especialidade dele, drible seco e chute colocado de canhota, golaço. A gente conseguiu ver o que dava para fazer de melhor e no segundo tempo a gente conseguiu dar a resposta. A virada veio no último lance do jogo. Bola do Gerson na cabeça do Vidalba, que escorou para o Matheus Pereira bater de primeira. O desvio matou o Rossi, fez o Mineirão vir abaixo. Nos jogos decisivos, né? Eu sei que posso entregar um pouquinho mais. 2-1 e uma vitória que tira o peso das costas de um dos principais jogadores do elenco e renova o ânimo do camisa 10 e do Cruzeiro para o Clássico. Dá para entender a reação do Arthur Jorge. Deve ter doído Mister ali, pegou né? a mim, não chutinho na bola. Ai. Foi jogador, hein? Foi jogador. Agora, que vitória importante para o Cruzeiro e para o Matheus, né, Henrique? Muito importante. E o mais legal do Cruzeiro foi acreditar nessa vitória até o final, né? Foi a última bola do jogo, Bonucci. Com o time todo em cima do Flamengo, o pessoal dentro da área. E pro Matheus, que ouviu muita coisa desde quarta, muita cobrança, não é decisivo. Ele foi decisivo no jogo, ele fez o gol, ele procurou o tempo todo, jogou o tempo todo também, o que causou desgaste, mas foi muito importante e é um desfecho que vai dar ao Cruzeiro mais moral para esse clássico de amanhã. Falando em moral, no final do jogo, Arthur Jorge encheu a bola do Matheus Pereira, viu? O Matheus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Nós podemos criticar um jogador por um jogo que eu não acho que mereça sequer, mas faz parte daquilo que é o nosso meio. E aí, Henrique, concorda? Melhor jogador do campeonato. Tá com moral com o chefe, né? Eu acho que tá no debate, mas tem alguns outros bons jogadores no meu viveiro, do Atlético Paranaense, Danilo do Botafogo começou muito bem o campeonato, Samuel Lino do Flamengo, Maurício do Palmeiras, principalmente depois da Copa. Só que ele tá no debate, é um jogador, pra mim, decisivo. O pessoal pega no pé em jogo de mata-mata, de fato. Mas ele tem muitos gols importantes em momentos que o Cruzeiro precisa, como foi nesse jogo de sábado. Agora, se ele é muito cobrado, né, por às vezes se omitir em jogos decisivos, esse cara aqui tem aparecido justamente nesses grandes jogos, né? Tem estrela, né? Você observar que ele tem 10 gols pelo Cruzeiro não é um número tão alto para atacante, mas em que momento ele faz esses gols? Só que tá faltando o clássico. Contra o Atlético ele nunca marcou e no último clássico ele foi expulso. Você vai se lembrar aquele 3-1 do Mineirão. Verdade. E falando já justamente sobre o clássico, vamos ver o que os jogadores do Cruzeiro falaram, né, sobre esse jogo. Projetando todo mundo com a depois do cabeça jogo de amanhã. sábado. É isso, vamos ouvir.
Esse duelo é um clássico, tem favoritismo, a gente sabe que as duas equipes estão qualificadas. A gente tem que entrar para vencer os 2 jogos da mesma forma, da mesma maneira, e é isso que vai acontecer. A gente vai entrar para vencer buscando a vitória sempre e, sem dúvida nenhuma, com o Mineirão lotado, a gente tem uma força a mais. Se Deus quiser fazer um grande jogo e sair com a vitória também. Agora eu te pergunto, Henrique, quem poupou mais, né, no fim de semana, já pensando no clássico? Tava todo mundo em dúvida, né? Qual seria o planejamento de cada treinador. O Atlético poupou mais. A gente vai explicar aqui o cenário. No Cruzeiro, que não jogou na partida, Jonathan Jesus e o Gabriel Rojas. Só que eu não sei se o Rojas vai ser titular ou não. Pode ser que pinte o Vidalba, por exemplo, na lateral esquerda, que foi elogiado pelo Arthur Jorge. O Gerson entrou no finalzinho do jogo, então também foi poupado, vai chegar com o tanque cheio. Já o Galo, esses 5 que a gente coloca aqui, eu acho que tem uma grande chance de serem titulares nesse jogo de amanhã, e muitos não jogaram. Maicon, Cueja e Cassierra nem entraram em campo. Vitor Hugo e Alan Franco entraram no finalzinho do jogo no Beira-Rio. Então, o Atlético tem uma viagem que é um pouquinho mais desgastante, o Cruzeiro fica por BH, mas claramente o Barba poupou mais. Vamos ver se isso vai fazer a diferença no jogo de amanhã. Fechou então, Henrique. Valeu? Muito obrigada. Tô ansiosa pra amanhã, né? A gente se vê amanhã, na hora do jogo, a gente trabalha junto. Só fala nisso, né? É isso. É isso. Obrigada, Henrique. Ó, pessoal, e é amanhã, hein? Cruzeiro e Atlético, jogo às 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Por isso a gente vai girar mais uma vez, né, a nossa reportagem. Bora falar com a Laura Isabelle mais uma vez. Quero saber de você, Laura. Vai ser casa cheia amanhã no Mineirão? Bonucci, pouco mais de 61 mil ingressos foram colocados à venda e, pelo que a gente apurou, restam poucos ingressos disponíveis para o torcedor comprar. Agora, falando do time do Arthur Jorge, ele tem dúvida nas laterais. Na lateral direita, Fagner ou William? E na lateral esquerda, ele poupou o Gabriel Rojas no jogo contra o Flamengo. Vai voltar com o Rojas ou vai manter o Vidalba? Na frente, Caio Jorge é titular absoluto. O atacante do Cruzeiro não marca há 4 jogos, mas o torcedor do Cruzeiro sabe bem que ele é decisivo em clássico, são 6 gols marcados contra o Atlético. E do lado do Galo, Isabelle, quais as outras informações? Do lado do Galo, a arquibancada cheia, viu? Os ingressos foram colocados à venda e esgotaram rapidinho, cerca de 2 minutos. 2.500 atleticanos, dessa vez no setor de visitante, né? Dentro do Mineirão, para esse clássico contra o Cruzeiro, amanhã, na terça-feira. E claro que para o torcedor atleticano, um retrospecto positivo vem à tona por agora, né? Lá em maio, antes de Copa e tudo mais, o Atlético venceu o Cruzeiro dentro do Mineirão. 3-1 é um resultado que fica na cabeça do torcedor de todo elenco para, claro, quem sabe conseguir esse primeiro momento de vitória para na volta dia 1º de setembro decidir em casa na Arena MRV. Boa noite. Valeu, Isabelle. Obrigada a você, Laura também. Eu me despeço também de vocês, né, que estão aí em casa. O Globo Esporte está chegando ao fim. Mas amanhã, Maurício Paulucci está de volta e para um GE especialíssimo direto do Mineirão. Dia de clássico, programa especial, né? Até a próxima, gente. Beijo, tchau. Não é fácil, depois de uma eliminação, hoje estarem connosco e estiveram até ao fim a poder incentivar a equipa, a poder ajudar naquilo que era o nosso compromisso. Um jogo mais uma vez equilibrado, frente a um adversário que jogamos 2 vezes para uma outra competição. Era importante vencer para continuar aquilo que é um trajeto que tem sido feito por esta equipa, por estes jogadores, de uma forma extraordinária, para poder também separar aquilo que é a desilusão, uma pancada dura de uma eliminação de Copa Libertadores, e hoje estar capaz de dar aqui uma resposta como deram, volto a dizer, sobretudo de atitude competitiva para poder vencer. O Arthur Jorge, ele apresenta resultado, ele apresenta futebol, e ser eliminado numa Taça Libertadores da América, eu não queria ser eliminado da forma que foi, até que eu não acho nenhum absurdo. O que eu penso é que o Cruzeiro fez o seu papel, principalmente porque ele precisava desses 3 pontos no Brasileiro, conquistou os 3 pontos e vai com muita moral para essa quarta de final da Copa do Brasil. Vamos começar a falar da vitória celeste diante do Flamengo. Vamos que vamos. Uma explosão de sentimentos. Foi mesmo para lavar a alma de uma torcida que estava chateada pela eliminação da Libertadores. Foi lavando a alma hoje porque, infelizmente, a gente saiu da Libertadores ainda, a gente ficou bem triste, mas agora é focar aí no Brasileiro, igual hoje. Essa vitória foi muito importante, e focar na Copa do Brasil. Foi para voltar a sorrir e mostrar a força desse grupo. É difícil diluir uma eliminação, principalmente numa competição que é muito significativa para o nosso clube, mas a gente sabia que a gente não podia ficar enterrado naquilo. E o bom do futebol, algumas das vezes, é isso, né? Que 3 dias depois ele te dá uma oportunidade e casualmente, né? Coincidentemente, foi contra o adversário que nos eliminou. E a gente sabia que a resposta positiva seria com a vitória.
Flamengo saiu na frente com o Pedro, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou diferente, procurando mais um gol, e ele saiu de novo. Jogadaça do Arroio, que mais uma vez deixou o Samuel Lino no chão e fez outro golaço no Rossi. No último lance, na volta final do relógio, Gerson cruzou na área, Djalma escorou e Matheus Pereira mandou para a rede. A bola ainda desviou no Léo Ortiz antes de entrar. Vitória de virada deixou o Cruzeiro colado no grupo dos 4 primeiros colocados da Série A e deu moral para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira tem o primeiro clássico contra o Atlético aqui mesmo no Mineirão, pelas quartas de final. Clássico, lógico, mexe com o emocional de todo mundo, mas é um jogo de eliminatório de Copa do Brasil, assim como foi o jogo de hoje, que foi brasileiro. Então a gente entra da mesma maneira. Em todos os jogos, nós somos Cruzeiro, tem que entrar pensando em vencer. Terça-feira é o primeiro jogo da eliminatória, então a gente tem que entrar para vencer, entrar para fazer uma ótima partida, com a ajuda do nosso torcedor aqui terça-feira. Se Deus quiser, vamos sair com um grande resultado. E daqui a pouquinho, Gão, você vai comentar os melhores momentos. Sobre isso, você quer falar alguma coisa, Gão? Não, Bebel, muita confiança, porque o Cruzeiro, e não menosprezando absolutamente nada, né, do que aconteceu, mas o Cruzeiro vem muito forte, principalmente porque o confronto na Taça Libertadores foi pesadíssimo e o jogo com o Flamengo também muito pesado, então o Cruzeiro vem, digamos, bem alicerçado para esse confronto contra o Atlético. E agora, Gão, vamos ver como é que o Cruzeiro embarcou no Brasileirão contra o Flamengo. Bebel, vou te falar uma coisa, viu? Que torcida maravilhosa essa do Cruzeiro. E claro, a gente tem que levar em consideração sempre a força que o Flamengo tem, a disparidade técnica do Flamengo, como os caras jogam bola numa facilidade. E no início do jogo eles chegavam muito fácil ali. Eu discordei de muitas pessoas que falaram que o Matheus Pereira não foi bem nos jogos, nos 2 jogos da Taça Libertadores da América. Eu acho que ele foi muito marcado, foi um jogo mais duro, um jogo mais truncado. O Flamengo não fez diferente. O que a gente viu, de repente, dessa vez, foi que talvez ele tivesse um pouco mais de liberdade atuando quando os extremos do campo abriam mais, e aí o Flamengo era obrigado a abrir para poder participar mais do jogo. E aí, a jogada que acontece, o gol do Flamengo, e aí, meu amigo, tem que falar uma coisa pra você, viu? Ainda não é essa jogada. O Pedro é um absurdo o centroavante que ele é. É um cara que tem posicionamento, é um cara que tem finalização, é um cara que tem qualidade. Agora sim, o gol. E aí ele bate no contrapé do Otávio quando o Otávio está saindo. E o Otávio tem essa reação muito, assim, o X1 dele é muito fera. Só que enfrentou um centroavante que realmente a gente tem que levar em consideração o baita centroavante, o baita atacante que o Pedro é, junto com todo o meio-campo do Flamengo. E nesse momento, o Cruzeiro ainda estava um pouco perdido em campo. Mas começava aos poucos se encontrar, aos poucos o meio-campo do Cruzeiro ia se ajustando, procurando espaços dentro do setor defensivo do Flamengo, achando esses espaços, e aconteceu principalmente com aquilo que eu sempre pedi para o Cruzeiro fazer. O Cruzeiro ele usa muito os extremos do campo, mas olha só o que acontece quando o Cruzeiro opta por centralizar essas jogadas. Quando tenta essa infiltração, ali ele encontra espaço. Tem o destaque do Samuel Lino, evidentemente, mais uma vez caindo no chão, e mais engraçado, ele levantando, correndo para não virar meme de novo. Mas todas as vezes que o Cruzeiro tenta esse extremo de campo, olha só, o Arroio faz praticamente a mesma jogada daquele jogo do Mineirão, no primeiro confronto contra a Libertadores, e o Cruzeiro encontra muito bem esses espaços. É o que eu cobro muito, acionar mais o Caio Jorge, porque a gente cobra que ele está muito parado, mas o jogo fica muito nos extremos do campo, vai de uma lateral para outra, vai de uma beirada do campo para outra, e todas as vezes que o Cruzeiro tentava sempre centralizar, acontecia uma jogada diferente. Pode perceber, sempre que o Cruzeiro tenta ir pelo meio, centraliza as jogadas, acontece alguma coisa de interessante, porque tem qualidade. O meio campo do Cruzeiro tem qualidade com o Matheus Pereira, tem qualidade com o Gerson, tem qualidade com o Lucas Romero. Aí a tomada de decisão do Fagner, que essa opção poderia ser melhor se ele tivesse tentado os atacantes dentro da área. Baita jogada do Wesley aí nessa situação, ele busca o campo, tenta o drible, vai pra cima, arrisca, chuta. E o Rossi, meu amigo, vou falar uma coisa com você, o Rossi tem suas limitações, mas parecia que no dia ele quis virar o Neuer. De longe, o time do Flamengo tentava achar esses espaços, buscando também ali o gol de desempate ali nesse momento. E o Cruzeiro sempre buscando o jogo ofensivo.
evidentemente usando os extremos do campo, que é aquilo que o Arthur Jorge tenta, mas as principais jogadas saíam por aí, ó. Olha a jogada do Matheus Pereira. Isso aí, meu filho, é jogada mais 18. Ele faz uma jogada já buscando a infiltração, ao lançamento para dentro da área, e aí fica o questionamento por que não foi usado o protocolo Lucas Vidalba no segundo jogo do Maracanã. Porque o Rojas não vinha bem. E o Vidalba posiciona muito bem naquela colocação ali, ganha no alto, encontra o Matheus Pereira, chuta pro gol, e aí o pessoal fala, ah, deu sorte. Meu amigo, só dá sorte quem arrisca. A jogada foi construída, o cara chutou pro gol, azar deles, se desviou e aconteceu o gol. O gol poderia ter acontecido na quarta-feira, aí é reclamar de tudo, né, meu irmão? Aí nós vamos ficar reclamando de tudo aqui também. De todos os confrontos que o Cruzeiro tem, o jogo mais importante seria o da Libertadores, agora passa a ser o do Atlético, mas o Cruzeiro faz o seu papel muito bem, conquistando 3 pontos dentro de casa contra um Flamengo poderosíssimo. O Cruzeiro recusou uma proposta da Real Sociedade por Jonathan Jesus. O clube espanhol se movimentou para tentar contratar o zagueiro de 22 anos e levou 2 de seus principais dirigentes a Belo Horizonte, mas não conseguiu convencer a diretoria celeste a avançar pelo negócio. A oferta apresentada girou em torno de 80 milhões de reais. O valor, porém, ficou abaixo da quantia que o Cruzeiro considera necessária para discutir a saída de Jonathan Jesus. Internamente, a diretoria trabalha com uma referência de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. É, torcedor do Cruzeiro, essas foram as notícias de hoje do nosso Cabuloso. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Cruzeiro.